Olá, olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. Nesse aqui a gente vai começar a conhecer alguns parâmetros ou propriedades, chame do que você quiser, dos layouts. E para isso eu vou começar apertando o L para criar um layout aqui e já desenhando uma caixa aqui dentro do meu artboard. Agora eu vou apertar V para voltar para minha ferramenta de seleção, só para eu conseguir clicar e arrastar, e eu vou deixar ele aqui bem no meio. Mas, em vez de deixar ele no meio posicionado dessa forma, porque repara que se eu redimensionar o meu artboard, ele vai ficar sempre ali daquele lado, o que eu posso fazer é desligar o posicionamento absoluto. Basicamente tem dois tipos de posicionamento. A gente vai ver mais detalhes conforme a gente for avançando, mas já para você entender, dois tipos de posicionamento. O posicionamento absoluto e o posicionamento relativo. Como é que a gente diferencia? É o seguinte, o posicionamento absoluto, se eu selecionar esse layout, você vai ver que ele tem essa parte aqui no inspetor, né? Permite que eu fixe esse layout a 2 ou mais pontos do meu artboard ou do layout que o contém, né? Se ele for um layout dentro de outro layout. O posicionamento absoluto, a gente liga por esse ícone aqui, esse ícone bem pequenininho, ó, tá vendo? Quando eu ponho o mouse em cima aparece Absolute. Se eu desligar isso aqui, repara que agora eu não consigo mais clicar e arrastar, ó. Não consigo, porque o posicionamento desse layout agora depende das propriedades do layout que o contém. Mas aí você vai pensar, pô, mas ele não está dentro de nenhum outro layout. Bom, artboards são considerados layouts. Se você clicar aqui no seu artboard, você vai ver que ele, exatamente como um layout, tem aqui o botão de Add Child Layout, que a gente já viu, tem também ferramentas de alinhamento, que a gente vai ver agora, e tem como ele ser uma fileira, uma coluna, enfim, vários parâmetros que a gente ainda vai explorar. Mas com o posicionamento relativo, que a gente desligou o posicionamento absoluto desse cara aqui, então quer dizer que o layout que o contém é que vai dizer as regras de posicionamento e de redimensionamento desse layout. Então, repara que ele foi para o canto superior esquerdo porque o alinhamento desse artboard está aqui no canto superior esquerdo. E a gente vê o alinhamento nesse widget esquisito aqui, né? Que se você vem do After Effects, parece aqueles scripts para reposicionar o anchor point. Mas no caso, aqui a gente só está dizendo como que a gente quer que esse layout organize os layouts que estão dentro dele. No layout, no caso, o nosso artboard. Então, se eu selecionar no meio, você vai ver que aquele meu layout vai ser reposicionado para o meio, e agora eu posso selecionar o meu artboard, e não importa o tamanho do meu artboard, aquele layout que a gente criou sempre vai estar exatamente no meio. Mas, voltando para o layout que a gente criou, você vai reparar que ele já vem com um estilo aqui, né? Já vem com um background. Eu vou deletar esse background e eu vou adicionar um child layout clicando nesse botãozinho. Você vai ver que ele criou agora um retângulo dentro desse layout e agora esse layout tem a configuração de row ou fileira. Então, se eu abrir esse layout, a gente vai ver o layout filho que ele criou lá dentro, mas eu vou adicionar alguns outros. Mas antes da gente fazer isso, vamos criar um texto. Então eu vou clicar fora do meu layout aqui, vou apertar T para pegar a ferramenta de texto, vou clicar aqui e vou criar um texto, vou escrever só layout nele por enquanto. Agora com esse texto selecionado, eu vou apertar Shift L para ele criar aquele embrulho nesse texto, né? E como você pode perceber, o text layout, quando a gente cria ele com o Shift L, ele já vem com duas propriedades importantes aqui. Se você clicar, você vai ver que essa propriedade aqui, ela pode ser fixa, ou seja, um número fixo em pixels, né? 10 pixels, 100 pixels, 1000 pixels, ou ela pode abraçar. O que significa abraçar, ou hug, como está aqui na interface? Basicamente, ela vai abraçar os filhos dela. É fofo, né? Mas é verdade. Ela vai abraçar todos os layouts filhos ou os elementos que estão dentro dela. E como o elemento aqui nesse caso é um texto, repara que o tamanho desse layout vai depender do tamanho desse texto. Então, se eu abrir aqui, selecionar o meu texto, apertar Enter para editar e editar esse texto, repara que o layout em si agora tem um tamanho diferente. Então, ele está abraçando aquele texto. Beleza, então vamos pegar esse texto aqui que a gente criou e eu vou jogar ele para dentro desse layout. E provavelmente você não consegue ver, mas ele desenha uma linha azul em volta desse retângulo cinza aqui para me mostrar que eu estou empurrando para dentro dele. Então, se eu soltar aqui, você vai ver que o meu layout de texto ficou fixado no canto superior esquerdo. E a gente já sabe o motivo disso. E para a gente mudar isso, eu posso selecionar esse meu layout filho, que agora, se você percebeu, ele não está mais só escrito layout aqui, ele mudou para uma fileira, e tudo bem. Lembrando que um layout vazio vai ser um layout, mas sempre o que tem dentro dele é que vai determinar o tipo de layout que ele é, né? E no caso ele cria sempre uma fileira aqui por padrão, e aqui dentro está o nosso text layout.
como que a gente reposiciona? Ó, eu clico e arrasto e nada acontece. Eu não consigo reposicionar esse texto de jeito nenhum. É porque ele tem um posicionamento relativo. Então a gente precisa vir no Layout Pie e mexer no alinhamento. Então eu vou mexer aqui no meio. Perfeito. Agora a gente tem um texto que tem o seu próprio layout, que está dentro de um container, que está dentro de outro container, que são, né, vários layouts um dentro do outro. E agora eu posso simplesmente pegar esse cara aqui, que eu vou chamar de caixa, só para a gente dar um nome, né? Essa caixa cinza com um texto dentro. E repara que conforme eu duplico, ele cria outros e outros e outros. E agora ele criou tudo em uma fileira, porque o Artboard Pie está configurado como uma fileira. Mas a gente pode mudar isso aqui para uma coluna e agora a gente tem esses textos um em cima do outro. E agora eu posso simplesmente segurando o Ctrl aqui para a gente ter uma seleção direta, né? Selecionar esse texto, apertar Enter e eu vou chamar esse aqui de Fixed Absoluto. Vou apertar Ctrl, segurando Ctrl, clicar nesse aqui, vou chamar esse de Fixed Porcentagem. Esse aqui eu vou chamar de Hug e esse aqui eu vou chamar de Fill. E agora eu vou te mostrar tipos de ajuste diferentes, porque se você reparar, né, todos esses até o momento estão preenchendo todo o espaço disponível do Artboard, ou melhor, do Layout Pie, né? Então, conforme eu redimensiono esse Layout Pie, todos eles preenchem o espaço disponível. E a gente vê que tem alguns gaps, né? Existe um gap vertical aqui entre esses elementos, e existe também um gap nas margens, né? Parece que tem um tipo de margem aqui em volta. E isso tudo é configurado aqui pelo Artboard Pie. Então repara que, primeiro, a gente tem dois parâmetros chamado Horizontal Gap e Vertical Gap, e a gente consegue mudar o espaçamento entre esses elementos. Se a gente mudar o horizontal, nada vai mudar porque a gente não tem uma fileira aqui, né? A gente não tem espaçamento horizontal entre os elementos. Então, se a gente mudar o vertical, aí sim a gente vai ver, né, esse espaçamento acontecendo aqui, ó. Então, vamos deixar isso em 16 mesmo por enquanto, porque eu quero 16 pixels ali entre cada um deles. Mas a gente vai ver que aqui embaixo a gente também tem margem, que está selecionado e está 0,0, mas a gente tem uma aba e a gente pode mudar para padding. E aí você vai ver que está 16 de padding e 16 de padding, bom, de horizontal e de vertical, né? Qual que é a diferença, rapidamente, entre padding e margem? Padding é um espaçamento que você coloca dentro desse layout que você está configurando e margem é um espaçamento que você coloca para fora desse layout que você está editando. Então, como esse aqui está configurado 16:16, tem 16 pixels e a gente pode ver, né, quando a gente põe o mouse em cima, ele cria um overlayzinho azul em volta ali do nosso layout e mostra esses 16 pixels. Mas eu posso colocar ele para 0 e 0, você vê que agora não vai ter mais margem, ele realmente ocupa todo o espaço do Layout Pie. E todos eles estão preenchendo todo esse espaço do Layout Pie, porque todos eles, se a gente diminuir cada um deles aqui, ó, os números ficaram todos fora de ordem, né? Mas não tem problema. Todos eles estão com um tipo de ajuste de fill, que basicamente é preenchimento, né? E o preenchimento vai sempre preencher todo o espaço disponível. Então, como a gente colocou o preenchimento aqui na horizontal, né, na largura, repara que a largura de todos eles está indo, né, do começo ao fim. Mas como a gente tem uma coluna e a altura desses elementos também está configurado como fill, ele basicamente pega uma parte do espaço disponível para cada um deles, né? Repara que se eu deletar um desses aqui agora, ó, os outros já se adequam. Então, todos eles preenchem o espaço disponível. Nós vamos apertar Ctrl Z para ele voltar, porque a gente vai focar agora na largura de cada um desses objetos e a gente vai ver alguns tipos diferentes. Mas antes disso, deixa eu só deixar tudo isso mais legível, então eu vou selecionar todos esses layouts e aqui, ó, onde tem background, eles já têm uma cor que veio por padrão, né? Eu vou deixar essa cor mais escura e eu vou selecionar o meu artboard e deixar uma cor mais clara, só para tudo ficar um pouquinho mais legível. Agora eu vou selecionar a minha primeira caixa, que por algum motivo chama caixa 2, que eu nomeei aqui de Fixed Absoluto, para te mostrar outro tipo de ajuste. Então aqui, como a gente viu, ele está setado como fill, mas eu posso clicar nesse drop-down e mudar isso para Fixed. E aí, o Fixed, o que eu posso fazer é determinar um tamanho fixo para esse texto aqui. Então, independente do tamanho do Artboard Pie, repara que os outros se ajustam à largura, mas o fixo sempre tem a mesma largura. Eu vou selecionar a segunda caixinha e eu vou mudar ela também para Fixed, mas aí você vai ver aqui do ladinho do valor em que a gente digita tem px, né? Quer dizer pixels.
mas a gente pode clicar nisso aqui para mudar para porcentagem. E agora vai ser um valor fixo, mas baseado numa porcentagem do layout que o contém. Então, se eu deixar isso aqui em 50%, você vai ver que agora ele é um valor fixo, mas ele é sempre metade do artboard, ou do layout, nesse caso aqui, que o contém. Então, repara que ele altera sim o tamanho, mas é sempre metade. Eu vou selecionar a terceira caixinha aqui, e essa aqui, em vez de fill ou fixed, eu vou colocar hug. E agora repara que ele abraçou exatamente o tamanho dos elementos, ou dos filhos, dentro dele. No caso aqui, a gente tem um text layout, que também está abraçando o que está dentro dele, então significa que esse tamanho desse texto aqui é que está determinando o tamanho dessa caixa. Então, se eu editar esse texto, você vai ver que ele abraça o que está ali dentro. E aí, se eu quiser adicionar pelo menos, né, um pouquinho de margem, a gente pode selecionar a caixa que contém o nosso text layout e adicionar um padding horizontal aqui dessa forma. Agora ele tem um espaçamento um pouco maior dos lados ali, mas a gente ainda tem um texto que, se eu apertar Enter aqui e editar ele de volta para Hug, a gente ainda tem um texto que está sendo abraçado. Então, se a gente mudar o tamanho desse layout pie aqui, você vai ver que ele não muda de tamanho, porque o tamanho dele está sendo determinado pelo que está dentro dele, e não pelo tamanho do layout que está fora. E por fim, a gente tem o fill aqui, né? Que já está setado como fill e está preenchendo do jeito que a gente quer. Mas vamos supor que a gente quer outra coisa aqui, né? Então eu vou pegar essa última caixa e vou chamar ela de fill, só para ficar mais óbvio aqui que é ela, e vou duplicar ela 2 vezes. Então Ctrl D, Ctrl D. Como você viu, né? Como a altura de todos está em fill, todos já fizeram espaço suficiente para caber esses novos 2 elementos. Mas eu vou selecionar todos esses que estão setados como fill. Selecionando todos eles, eu vou apertar Shift L para colocar eles dentro do próprio layout. Então, agora o que aconteceu é que eles estão dentro de um layout de coluna, né? Como você pode ver, mas eu vou mudar esse layout. Em vez de coluna, eu quero que ele seja uma fileira. E agora você vai ver que ele está ocupando muito mais espaço verticalmente do que os outros, né? Porque por padrão, ele veio com a altura fixa de 202 pixels. Mas eu vou mudar essa altura dele para fill. E aí, agora sim, a altura vai ser igual para todos os elementos que eu tenho dentro do meu layout principal. E agora não importa o tamanho dele, você vai notar que, bom, alguma coisa estranha está acontecendo, né? Por que eles estão setados como fill, mas eles não estão preenchendo o espaço disponível? Deve ser alguma coisa relacionada ao layout que contém esses 3 outros layouts. E se a gente selecionar, a gente vai ver que realmente a largura dele está como fixa, ou seja, ela está sempre 495. Então vou mudar isso aqui para fill também. E agora você vê, conforme eu redimensiono isso, aqueles 3 estão levando em consideração o espaço que tem disponível para eles e eles estão preenchendo esse espaço de acordo. E se eu quiser adicionar um espaçamento, né, entre esses 3? É por aqui, né? Vamos tentar, ó, nesse layout principal, eu vou vir aqui no horizontal gap e vou aumentar. Repara que não controla, não está adicionando gap nenhum entre aqueles, porque para controlar eles, eu preciso mexer nas propriedades do layout que os contém. Então, se eu selecionar essa fileira aqui, agora sim, esse horizontal gap, eu vou poder colocar algum gap aqui entre eles. Eu vou colocar um gap de 16 também, para ficar igual o que a gente tem no vertical entre todas as nossas fileiras. E agora, se a gente explorar um pouquinho mais isso aqui e abrir essa fileira com os 3 fios que a gente criou, como eles estão preenchendo toda a largura disponível, você vai reparar que realmente, né, eles meio que se adequam ali ao espaço que tem disponível, e cada um deles pega uma fração desse espaço disponível. E você pode ver que se eu selecionar só um deles, ó, a largura está determinado como uma fração. Tá vendo que é 1FR? Você pode chamar isso de fração, você pode chamar isso de fill ratio, né, proporção de preenchimento, alguma coisa assim. E se eu quiser que um seja maior que o outro, eu posso mudar essa fração que cada um tem. Então, como cada um tem uma fração de largura, e eu tenho 3, basicamente ele está dividindo esse espaço disponível entre 3 e dando aquele tamanho para esses layouts. Mas eu posso pegar esse aqui do meio, por exemplo, e dizer que ele tem um espaço de 2 frações. E agora repara que ele calcula todo aquele espaço disponível, ele calcula o gap de 16 pixels que a gente configurou e ele faz a proporção certinha. Então repara que esse fio aqui, ele tem, né, para ele 2 frações desse espaço, e o fio da esquerda e da direita tem só uma fração desse espaço. Então, conforme a gente redimensiona isso aqui, repara que o do meio sempre tem, né, preferência
Sempre tem uma fração a mais do que os outros do espaço disponível. E a coisa fica muito mais interessante quando a gente mistura a State Machine aqui no meio. Porque se eu apertar Tab e ir para o modo Animate, você vai reparar que a gente consegue criar animações. Claro, a gente está no Rive, a gente quer criar interatividade, né? Primeiro de tudo, eu vou mudar, né, esse cara de volta para 1FR, ou seja, uma fração. E a gente vai criar 3 timelines aqui. Então eu vou criar essa timeline 1 por padrão, vou tirar essa transição aqui dela. E se você não assistiu os vídeos sobre a State Machine, pelo amor de Deus, vai assistir os vídeos sobre a State Machine, porque eles são muito importantes para você entender o que está acontecendo aqui. Então vamos criar 3 outras timelines aqui, e eu vou trazer todas elas para dentro da minha camada da State Machine. E vou conectar todas elas aqui ao NState. Eu vou criar também um input de número, que vai ser esse número 1 aqui, vai começar como 0 mesmo. E aí eu vou criar uma condição em todos esses caras aqui, clicando no botão direito, criar uma condição, selecionar esse input que eu acabei de criar e vou dizer inferir pelo nome, né? E como as timelines têm o nome 1, 2, 3, 4, se eu inferir pelo nome, a gente vai transicionar para a timeline 1 quando aquele valor for 1, para 2 quando o valor for 2, para 3 quando for 3 e assim por diante. E agora eu vou só mudar esse valor para 1 por padrão, porque aí quando a gente der play, ele já vai para a timeline 1. E aqui na timeline 1 eu não vou adicionar nada, mas na timeline 2 eu vou dizer que esse primeiro cara aqui tem 2 frações e esses outros têm uma fração só. Então vamos criar um keyframe de uma fração só neles. Nessa outra timeline, os 2 da ponta têm uma fração só, mas o do meio tem 2 frações. E na terceira timeline, eu vou dizer que esses 2 primeiros aqui têm uma fração só, mas o terceiro tem 2 frações. Agora repara que se a gente vier aqui para a State Machine e der play, 1 começa em nada, né? Mas se esse valor mudar para 2, o primeiro é maior. Para 3, o segundo é maior. Para 4, o terceiro é maior. Então repara que a gente consegue alternar. Se a gente quiser adicionar alguma animação, a gente pode selecionar essas transições, adicionar alguma duração, por exemplo, 250 milissegundos, alterar essa interpolação só para ela ser um pouquinho mais suave. E agora você vai notar que se a gente der play, conforme a gente muda esse número, ele anima. E se a gente quiser ir além ainda, a gente pode abrir aqui a nossa aba de listeners e criar um listener para cada um deles. Então, para esse primeiro, eu vou criar um listener, para o segundo, com ele selecionado, vou criar outro listener, e para o terceiro, vou criar outro listener. E eu vou dizer que quando o mouse entra nesse primeiro elemento aqui, que é o nosso fio 2, né? Os números estão tudo fora de ordem, mas não se preocupa. Então, quando o pointer entra aqui, a gente vai mudar aquele número. E repara que o número não aparece aqui, tá? Isso é uma mudança recente por causa do data binding. Por causa do data binding, agora o que vem por padrão dentro dos listeners é um view model change, tá vendo? E o view model change não aparece os seus inputs. Então, se você não estiver vendo, adiciona um input change em vez disso. E aí a gente vai pegar o nosso número 1 e definir ele como 1. Então, quando o ponteiro entrar nesse primeiro quadrado, a gente muda o número para 1. A gente vai fazer a mesma coisa para os outros. Então, remove esse aqui, adiciona um input change. Quando o número entrar no segundo, ele vai virar 2. Não, na verdade, nesse aqui é 2, nesse aqui é 3, e aí no último a gente vai trocar isso aqui, vou colocar o input change, número 4. Então repara que agora se eu der play, quando o meu ponteiro entra em cada um deles, a gente tem uma interação aqui usando layouts. E não importa o tamanho do layout pai, então se eu mudar para o modo design, aumentar isso aqui e aumentar bastante isso aqui, você vai reparar que a nossa animação continua funcionando exatamente da forma que a gente definiu. E aqui talvez seja um bom momento para a gente selecionar todos esses nossos layouts. Então vou selecionar todos esses que tem, né, esse background preto. Vou apertar Tab para mudar para o modo design, porque a gente vai alterar outra coisa, a gente não vai estar mexendo mais com animação ou interatividade. E vou adicionar um Corner Radius. Então saca só, a gente tem essa propriedade aqui, a gente pode aumentar e agora todos eles possuem um cantinho arredondado. Então se a gente der play na nossa animação de novo, repara que todos os cantinhos arredondados são respeitados, porque a gente aplicou eles no layout direto. Eu espero que eu não tenha sobrecarregado sua cabeça, já metendo uma State Machine misturada com layouts aqui, mas eu quero te mostrar essas possibilidades, porque não basta a gente aprender como o layout funciona aqui, porque é exatamente como funciona em Figma, ou em Sketch, ou em outros softwares que tem a feature de auto layout. Mas a gente precisa entender como que isso funciona com as outras features que a gente já aprendeu do Rive, que aí sim a gente vai desbloquear o poder dos layouts.
E no próximo vídeo a gente vai ter um exercício mais rápido de como fazer um botãozinho usando layouts, né? Um botão responsivo que vai alterar o tamanho dependendo do tamanho do texto que tem dentro dele. Então não esquece de dar o like para marcar esse vídeo como visto. Eu esqueci nos vídeos anteriores, né? Mas nesse eu não esqueci. Então dá o like, deixa um comentário, fala aí o que você achou dos layouts e eu te vejo no próximo. Valeu!